Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Boa noite. Hoje é 23 de junho de 2021. Está começando uma edição extraordinária do programa 20 Minutos. Nosso convidado é José Dirceu de Oliveira e Silva, presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo entre 1967 e 1968. Ao lado de Luiz Travassos, presidente da UNE naquele mesmo período, e de Vladimir Palmeira, líder da União Metropolitana dos Estudantes do Rio de Janeiro, compunha o trio mais conhecido dos líderes estudantis da geração 68. Esse será o nosso tema, Geração 68. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrever nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, essas questões, peço que contribuam, se puderem, com o Superchat ou Super Sticker no canal de Opera Mundi no YouTube. Bom dia, boa noite, Zé Dirceu. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra a sua presença nessa edição extra do 20 Minutos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Zé Dirceu, a geração 68 decidiu se reorganizar durante esses últimos meses e participar coletivamente das manifestações de rua contra Bolsonaro. Por que essa iniciativa e como ela surgiu? Eu tomei conhecimento através do Ricardo Azevedo, né, que foi militante estudantil, depois foi militante também do PT, trabalhou comigo na Assembleia Legislativa, quando ele trabalhava com o Geraldo Siqueira, eu era auxiliar administrativo, né, quando eu voltei da clandestinidade, e também a iniciativa de outras lideranças, como o Jean Marc também, que tomou a frente, né, em Minas Gerais, o Zé Luiz Guedes, lideranças de todo o Brasil que foram assumindo, né, o Aitã Cipaí em São Paulo, são tantos, a Marijane, muitas lideranças que foram assumindo, e eu fui participando menos que eu gostaria, por causa da minha situação e minhas tarefas, mas foi ganhando corpo, surgiu um manifesto, e nós vimos que a adesão passava de 1.000, 1.200, 1.300, e fomos com a ideia de dia 26, dia da passeata dos 100 mil, fazer uma manifestação. Foi evoluindo, foi crescendo, passou-se para participar da manifestação do dia 19, que foi um sucesso, né? A coluna, né, com as faixas, com as camisetas de 68, foi muito bem recebida, aplaudido, as velhas lideranças, os velhinhos, né, as velhas lideranças lá, homens e mulheres, estiveram presentes em todo o Brasil. Eu acredito que foi um fato importante, e agora que se desdobrou, dia 26, como nós temos a ocupação da Maria Antônia, né, de certa maneira até articulada com o Vladimir Palmeira, com o Travassos, para apoiar a marcha que se transformou naquela famosa marcha dos 100 mil, que colocou a ditadura na parede. E a ocupação dos prédios, não só da Filosofia, Ciências e Letras, mas como da FAO, do Cairu, do CRUSP, que já tinha sido ocupado também São Francisco, e também a greve de Osasco e Contagem, para relembrar também que os trabalhadores se levantaram contra a ditadura também, não só o movimento estudantil, e também os intelectuais, artistas, setores da classe média progressista. Havia um grande movimento contra a ditadura. O Travassos, que era presidente da UNE, era a nossa maior liderança. O Vladimir se destacava como a grande liderança de massa, com um discurso fantástico, né? Que era um grande orador, um grande orador. E eu, que presidia o de São Paulo, que
estava à frente das lutas da Maria Antônia também, e que enfrentamos a direita, né? A direita armada dentro do Mackenzie, a minoria, com cobertura do DEOPS, que é o Departamento de Polícia Política, do CCC, que é a famosa milícia paramilitar, como querem recriar agora, começaram e fizeram uma provocação contra nós e queriam, no fundo, o que conseguiram é ocupar, incendiar e destruir um símbolo da luta contra a ditadura, que era a Faculdade de Filosofia e Ciência. Perdão de Grêmio. Nesse dia 26 agora, que é sábado próximo, Sim. Vocês vão fazer esse grupo da Geração 68 que se reuniu para participar das manifestações contra o Bolsonaro, vocês vão fazer uma espécie de ocupação simbólica da Maria Antônia, é isso? Exatamente. Nós vamos fazer na rua, porque, na verdade, né, o prédio, como é uma fundação, aliás, essa fundação, a devolução do prédio, o prédio virou arquivo da junta, da auditoria militar, né? Uhum. Ou da junta militar, não me lembro. E nós conseguimos, no governo Quercia, com apoio, vamos lembrar, da Beth Mendes, do Fernando Moraes, do Luiz Nunes Ferreira, e nós conseguimos retomar esse prédio para uma fundação, que é uma fundação cultural, que existe lá, mas nós não podemos fazer o ato lá dentro, vamos fazer na rua, né, um ato cultural, né, um ato para relembrar também que é o Dia Mundial de Luta contra a Tortura, para relembrar que a ditadura militar torturou, assassinou, fez uma coisa vil, que é desaparecer com os restos mortais de vários companheiros e companheiras. Vamos relembrar aqueles que deram o único que tinham, que era a vida, na luta contra a ditadura, inclusive duas mulheres, né, que como ontem, hoje, estão à frente da luta contra o Bolsonaro também, que a palavra de ordem principal é ditadura nunca mais, fora Bolsonaro. Lembrar da Yara Weberg, da Helenira Rezende, que foram presidentes de greminhos, né, como se chamava, do Zé Arantes, que presidiu, do Luiz Travasso, que foi presidente da UNE, do Ernestino Guimarães, né? Lembrar do Lauriberto Reis, do Antônio Benetasso, que eram lideranças importantes do CRUSP, da USP, do Jeová Gomes, que lutavam contra a ditadura e foram assassinados, muitos morreram na tortura, nesse Dia Mundial de Luta e de Denúncia da Tortura. Que horas que vai ser, dia 26? Às 17 horas, na Maria Antônia, na rua. Na rua. Vamos fazer uma atividade cultural, alguns oradores falarão. Vamos lembrar também do Zé Ibrahim, né, que comandou a greve de Osasco, né, que foi a greve do Rock, Aparecida, outras lideranças que comandaram a greve. Você está vindo de Brasília para São Paulo para participar? Estou vindo de Brasília. Eu não pude participar em Brasília aqui, dia 19, porque eu estava em quarentena aqui, porque a minha esposa fez uma cirurgia e eu estava, evidentemente, cuidando dela aqui, mas estou fazendo questão de ir a São Paulo, né, mesmo com pandemia e tudo, para participar desse ato agora no sábado, às 17 horas, na Maria Antônia. Um momento muito importante que nós vivemos no Brasil. Não poderia haver momento melhor para fazer essa manifestação, porque a simbologia da luta contra a ditadura, que representa a Maria Antônia, e a identidade, né, de propósito entre o Bolsonaro e a ditadura militar, ele é réu confesso, né? Ele confessa que apoia a tortura, deviam ter assassinado 30 mil, né? Confessa que apoia a ditadura, né? E nunca houve tanto obscurantismo, negacionismo, fundamentalismo religioso e autoritarismo como agora. E o risco mesmo, pela presença militar no governo, pelo respaldo que os militares dão ao Bolsonaro, de uma ditadura. É real esse risco no Brasil de hoje. Então... Zé, o ano de 68 foi emblemático na história recente do país, entre outras razões, porque representou uma grande onda de mobilização estudantil e popular, finalmente derrotada pela decretação do ato institucional número 5 em dezembro daquele ano. O que é que levou à emergência de movimentos tão potentes nesse período, 4 anos depois do golpe militar de 64? Era importante a influência da rebelião juvenil em outros países, como na França e nos Estados Unidos, ou o processo brasileiro foi totalmente autônomo? Em certo sentido, foi autônomo, porque havia uma longa tradição de luta estudantil no Brasil. Vamos lembrar que a UNE
foi criada na luta contra o nazifascismo e se consolidou na luta pelo petróleo é nosso. Depois vieram os famosos seminários da reforma universitária, a greve de 1/3 e a luta pelas reformas de base, inclusive a reforma universitária. E a ditadura, ao interromper o processo que vinha se evoluindo no Brasil de lutas populares, anti-imperialistas, agrárias, democráticas, né, e dar o golpe de Estado, pretendeu eliminar o movimento estudantil, ao proibir a UNE, as UES, os DCS, com o decreto Suplicy Lacerda, e também ao reprimir com a cassação de professores, de centenas de estudantes, com o exílio de milhares de lideranças operárias, camponesas, estudantis, caçar parlamentares, né, fechar o Congresso Nacional, acabar com eleições, acabar com os partidos, mas a luta estudantil renasceu. Renasceu por quê? Pelas condições péssimas de estudo, pela censura, pela repressão, fechamento dos centros acadêmicos, das atléticas, né? Pela falta de recursos, pela privatização do ensino, pelo desmonte da ciência e tecnologia, muito parecido com hoje, pelo ataque à cultura. Vamos lembrar que havia repressão, censura e repressão aos artistas, à criação, tanto literária, como ao teatro, ao cinema, né? E que havia repressão ao movimento sindical também, que se rearticulou. As greves de Osasco e Contagem foram o ápice dessa rearticulação. E havia dois elementos. Uma juventude que pela primeira vez trabalhava e morava fora de casa, cursos noturnos, portanto podia trabalhar de dia, estudar à noite. Então, houve uma participação maior de outros setores sociais, a não ser a elite do país na universidade, um fator importante isso. O segundo, uma revolução cultural, porque o Brasil de 67, 68, 69, Brasil industrial, urbano, uma juventude que tinha nascido pós-guerra, não correspondia na literatura, no cinema, nas artes plásticas, no romance, a esse país. Ainda era uma linguagem, né? Ainda eram valores de um Brasil rural, de um Brasil que a maioria da população era analfabeta, um Brasil muito elitista, uma aristocracia rural. Então houve um choque cultural também muito grande. A pílula anticoncepcional, veja a presença das mulheres, né? Inclusive saiu agora um conjunto de fotografias, Meninas de Biúna, né? O número de mulheres que participavam do movimento estudantil para o Brasil de 65, 66 era uma revolução. Aí vem o cinema novo, o teatro de vanguarda, como Ruth Escobar, Tuca, que era o teatro da Universidade Católica, TUSP, que era o teatro, Zé Celso, né? Várias, o cinema novo, a música popular brasileira, mesmo a Jovem Guarda. Quer dizer, há uma mudança cultural. E se você observar a arte gráfica, né, e mesmo na FAO, nas faculdades, começou a surgir, inclusive, numa nova literatura, nova música, o Chico Buarque é um exemplo disso, o cinema mesmo, um novo cinema e uma nova dramaturgia também no país. Inclusive, você observar os cartazes nossos, era uma nova arte gráfica. Observar os jornais nossos, a paginação depois, a reforma do Jornal da Tarde, da Folha de São Paulo, já estavam nos nossos jornais. Então, nós éramos também público e atores de uma revolução cultural. Não fosse o AI-5, o Brasil teria vivido uma segunda semana da arte moderna. Portanto, a geração de 68, além da luta contra a ditadura, era também internacionalista. Aí eu venho para responder a tua pergunta. Porque a Revolução Cubana, a luta pelos direitos civis dos negros e negras nos Estados Unidos, a guerra do Vietnã, a agressão ao Vietnã, não foi uma guerra, né? Foi uma agressão ao povo, né? E a vitória do Vietnã depois, né? E os levantes na França, né? A própria questão que acabou esparrando por toda a Europa, né? Da Revolução Francesa, do Maio Francês, teve influência aqui, mas eu não diria que foi determinante. Havia uma dinâmica própria da luta estudantil no Brasil, né? E a UNE representava, porque com a repressão que houve... Havia uma conexão. O movimento estudantil de 68, ele se conectava diretamente com os acontecimentos culturais desse período que você citou, os festivais da canção, a Jovem Guarda. A Maria Antônia... conexão ou eram fenômenos paralelos? Não, totalmente para dentro. Aliás, o Lauriberto Reis, que foi um dos assassinados da ditadura, que veio do Movimento de Libertação Popular, da ELN, do Movimento de Libertação Popular, compôs músicas, participou dos festivais. A Maria Antônia era um grande centro de
seminários, de cursos paralelos, de discussão de reforma e de festivais de música, cinema, teatro. O CRUSP também, as universidades no Brasil todo estavam diretamente ligadas a essa revolução cultural e muitos estudantes depois se transformaram em cenógrafo, eletricista, diretores, né, produtores, escritores, muitos artistas plásticos. Aliás, o Antônio Benetasso é um exemplo, né, que era um professor de filosofia, era um estudante de arquitetura e, ao mesmo tempo, era um artista. Deixou uma obra que já foi exposta, inclusive, fantástica, entendeu? E muitos escreveram com o Márcio Silva, escreveram livros. Renato Tapajós, que é um diretor de cinema até hoje, aliás, fez um filme sobre a Maria Antônia. Então, eu acredito que aquilo que eu falei, a geração de 68 era público e, ao mesmo tempo, a sua vanguarda, né, era criadora, eram autores, inclusive artistas, atores. É o Zé de Abreu, para dar um exemplo de um artista, né, que participou do movimento estudantil ativamente, eu vou falar do Zé de Abreu, e sem falar do Chico Buarque, que estava na FAU, estava na luta também contra a ditadura. Aliás, todos eles depois foram reprimidos, tiveram que ir para o exílio, foram censurados, como Gilberto Gil, como Caetano Veloso e tantos outros. Você mesmo já citou que era uma época de grande confrontação contra os valores conservadores. Apenas recapitulando. Uma época de liberdade sexual estendida às mulheres, depois da invenção da pílula anticoncepcional, de difusão das drogas para uso recreativo, da discussão do direito ao aborto, do rock and roll. Como é que esse embate cultural e ideológico ocorria dentro do movimento estudantil? Bem, na verdade, a direita... Havia duas direitas no movimento estudantil. Logo depois do golpe, havia uma direita liberal, que acabou rompendo com o golpe depois do Arsenal número 2, que disputava com a minha faculdade, pelo menos, que é a faculdade da PUC de Direito, porque muitos creem que eu era estudante da USP, da Maria Antônia, por causa da minha presença muito na FAO, na economia, na filosofia, ali na sociologia política, atrás na praça, naquele quadrilátero ali. Mas, na verdade... Eu prestei vestibular na USP, não passei, prestei na PUC, passei e fui estudar na PUC. Até porque eu trabalhava, estudava ao mesmo tempo. Dentro dessas faculdades todas, essa questão cultural estava muito ligada, muito vivida. E o embate político com a direita se dava muito por causa da violência da direita e do apoio à ditadura. A direita não disputava ideias, não disputava proposta, a não ser essa direita civilizada, vamos dizer assim, liberal. O que surgiu depois contra nós foi a direita que era o grupo paramilitar, que era o CCC, que era uma direita violenta, que estava mal acostumada. Estava acostumada a entrar nas faculdades, destruir as urnas em eleição, agredir as companheiras, numa covardia, viu? Acostumada a atirar, quando nós ocupávamos a faculdade, passar e ficar atirando, acostumado a espancar, como fizeram conosco entre 2015 e 2017 nas ruas, né, à direita, com o silêncio da imprensa, né, a espancar estudantes em manifestações, só que mudou. O movimento estudantil começou a responder. Se você vê uma das fotos... Por exemplo, eu me lembro, vou aqui lembrar algumas questões culturais. Foi um choque quando, na música brasileira, se incorporou instrumentos do rock and roll, sim, como a guitarra. A questão da liberdade sexual era outro elemento, a questão do uso de drogas recreativas era outro elemento. Havia unidade no movimento estudantil em relação a isso, ou as correntes se... Não. Com relação à música, ao teatro, ao cinema, com relação à pirâmide concepcional, com relação a novas formas de criação, sim. Com relação a drogas, não era tão generalizada ou tão usada as drogas como depois do AI-5, que eu acho que depois do AI-5, depois da derrota da luta armada, depois da repressão, houve uma certa depressão, um sentimento de frustração, e aí houve uma nova realidade no mundo todo, né? Dos hippies, das drogas, mas não tinha esse impacto até o AI-5, pelo menos, porque depois eu não vivi, eu fiquei preso 11 meses, fui para o México, fui para Cuba, voltei alguns meses depois para participar da resistência em São Paulo, saí de novo, voltei, fui viver no Paraná. Então eu não participei
não sou o melhor assim, observador para relatar, mas eu digo, quando eu convivi com a universidade, o uso de droga era muito restrito. E no máximo era maconha, entendeu? No máximo. Entendeu? Não acredito que fosse. Quer dizer, depois das drogas sintéticas, tudo que surgiu depois, acho que já de um outro momento. Inclusive, quando se fala de uma esquerda, vamos dizer assim, ou sectária, ou burra, autoritária, está se falando de um outro momento, porque no movimento estudantil havia uma democracia total e a presença das mulheres era quase majoritária em muitos momentos. Porque é só olhar a presença das mulheres nas presidências de centros. Aliás, a Catarina Belloni, que disputou comigo a presença da OEA aqui em São Paulo, para dar um exemplo, eu já falei da Helenira Rezende, da Yara, e tem centenas no Brasil todo, centenas de mulheres. Havia, pela primeira vez, uma ampla participação das mulheres e igualdade. O machismo, vamos dizer assim, era inaceitável pelas mulheres. Lógico que a cultura não era uma cultura libertária também, nesse aspecto, não vou falsear a realidade, mas não havia. Né? Eu não acredito que essa questão das drogas tenha sido tão impactante naquele momento. Por exemplo, o que foi que a ditadura mostrou em Biúna? Não foram os livros do Mini Manual da Guerrilha, ou o Diário do Che, ou as resoluções da UNE, a luta, só o povo organizado derruba a ditadura, só o povo armado derruba a ditadura. Não, foi pílula anticoncepcional. O grande escândalo, porque é o jogo, sempre que o Bolsonaro repete também agora, de explorar Deus, pátria, família, explorar como se fosse... Porque, no fundo, quando a imprensa apresentou as mulheres em Biúna, apresentou assim, que as nossas filhas estavam fazendo em Biúna? As que estavam lá eram putas, porque no fundo era isso, né? Quer dizer, mulher está participando da vida social, política, cultural do país, né? Quer dizer, nós estamos voltando para o século XIX, antes da Segunda Guerra Mundial, que é o que, no fundo, toda a doutrina que a Damares representa e expressa, quando ela consegue expressa, certo? É isso. É uma coisa assim, o país está emborrecendo, né? Eles querem emborrecer o país, retroceder o país. Aliás, tem até um texto do Domênico, mas na imprensa hoje, está circulando nas redes, falando isso, né? Que é uma luta, nós temos que fazer uma luta para manter a inteligência, né? Para manter a luz, né? Porque senão eles vão querer trazer nós para a Idade Média. No fundo, o movimento estudantil, além de uma profunda luta contra a ditadura, uma resistência dura nas ruas, enfrentando a repressão, ocupando faculdades, fazendo uma reforma universitária, é muito importante isso, viu, Breno? E todos e todas que nos acompanham. O movimento estudantil de 68 fez na PUC e na USP uma reforma que o Conselho Universitário aprovou. Depois o AI-5 eles desconstituíram, mas nós fizemos. Não era um movimento que não tinha perspectiva, tinha uma concepção de defesa da ciência e tecnologia, do desenvolvimento nacional, tinha essa visão de universidade crítica, né? Que foi um pouco importada da Europa, né, Breno? Acho que inclusive foi a Polop que importou. Certo? Tinha mas também havia uma proposta concreta de reforma, democratização e radicalização do modelo de universidade para o desenvolvimento científico do país, conectada com reformas do país, né? Como eram as reformas de base do Jango, porque não era reforma universitária, era urbano, era tributária, era agrária, era bancária, né? Porque no fundo o peso das entidades estudantis naquele período parece ser bastante mais relevante do que nos dias atuais, embora seja muito maior o número de estudantes universitários atualmente. Por que você acha que havia uma influência assim importante do movimento estudantil naquela época? Porque a ditadura tentou apagar a memória da UNE, né? Ilegalizar, extinguir e banir a UNE. Nós fizemos um plebiscito. Como é que eu comecei a participar do movimento estudantil? Eu comecei a participar por causa do autoritarismo. Eu cheguei na faculdade, perguntaram a minha religião, eu falei, não vou responder, então não pode matricular, tu vai entrar com mandato de segurança, porque a Constituição me garante isso. Então começou assim. Cheguei na classe, homem separado de mulher, não pode sentar junto. Eu comecei a misturar. Depois, os professores, o autoritarismo dos professores. E aí, cadê o centro acadêmico? Cadê o cineclube? Cadê a feira de livro? Não posso lutar?
plebiscito para decidir se nós aceitávamos ou não a Lei Suplicy de Lacerda. 70% dos estudantes participaram em todo o Brasil, nós ganhamos com uma maioria de 80 e tantos por cento não à lei. Nas ruas, com pancadaria, com polícia em cima de nós fizemos. Não era fazer como hoje, você vai, faz uma assembleia, faz uma reunião, faz um plebiscito, todo mundo vai lá e vota. Não. O Centro Acadêmico, nós fizemos uma eleição na rua, com cavalaria da PM, com pancadaria, tudo. Primeiro ganhamos o diretório acadêmico, depois transformamos em diretório livre e depois constituímos. Qual era a luta? Contra altas anuidades, por melhores laboratórios, por pesquisa e prática, por melhores professores, por melhores condições de ensino, por recursos para a educação, contra a censura, contra a ditadura. E havia sempre as discussões e as divergências. Né? Vamos boicotar as eleições em todo o país porque não aceitamos diretório? Não, depende de cada local. Você pode boicotar porque você tem força. Você pode ganhar o DA e transformar em DA livre. Você pode ganhar o DA, fechar e abrir o centro acadêmico. Como combinar a luta reivindicatória com a luta política? Vamos fazer uma passeata, que é uma pauta completamente estudantil. Aí chegamos lá, metemos um discurso sobre a guerra do Vietnã? Não. Vamos fazer um seminário, exposição, livros, palestras sobre a guerra do Vietnã, e vamos fazer uma manifestação contra a guerra do Vietnã, contra a agressão dos americanos ao Vietnã. Aí começaram a surgir as divergências também no movimento estudantil. O movimento estudantil é a vanguarda da luta contra a ditadura? Não, o movimento estudantil não é a vanguarda. O movimento estudantil representa hoje o movimento contra a ditadura. O movimento contra a ditadura precisa da classe trabalhadora, das classes, né, médias para crescer e evoluir. Aí as divergências foram se acomodando, o movimento estudantil foram ganhando força. Mas a memória da UNE foi fundamental. E centros acadêmicos fortes. Essa é a primeira lição. Centros acadêmicos. Tanto é que nós tínhamos eleição de representante de classe e de grupos organizados para ir em manifestação para fazer os comícios relâmpago. É a base organizada, o centro acadêmico forte, que garante a OE e garante a UNE. A UNE sem os centros acadêmicos não existe. A OE sem os DCEs e os centros acadêmicos não existe. Essa discussão está presente hoje de novo, porque o fortalecimento do movimento estudantil depende de centros acadêmicos fortes e de diretórios centrais de estudantes articulados com... E nós criamos ainda a coordenação, não só a direção da UEE eleita por eleição direta, como eu fui eleito presidente de eleição direta, como também representante das faculdades que faziam um conselho ao lado. A força do movimento estudantil estava na força que ele era um movimento que tinha apoio da maioria dos estudantes. Tanto é que a repressão não conseguiu desconstituí-lo. Né? Que houve repressão desde o primeiro... Só o primeiro congresso da UNE, depois do golpe, foi legal, porque ainda tinha justiça ainda. Então deu o direito de fazer na pole. O de Belo Horizonte, depois o aqui de Valinhos, e o de Biúna já foram clandestinos, a repressão já era generalizada. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Às vezes eu vou te interrompendo para poder esclarecer aspectos. Senão eu falo demais também, tem que me interromper. Não vou dizer que isso é verdade, que seria uma deselegância. O que vocês pensavam? Qual era o sentimento predominante na vanguarda estudantil entre março e outubro de 68, que é o período do ascenso, né? Entre as manifestações em protesto ao assassinato do Edson Luiz até o Congresso de Biúna? Nesse período, quando as manifestações pareciam viver uma escalada irresistível, apoiada por setores das camadas médias e por alguns núcleos do movimento operário, você citou Osasco, Contagem. Qual era a perspectiva naquele momento? Vocês estavam confiantes que aquele movimento levaria à derrubada da ditadura? Nós tínhamos a convicção que havia uma maioria no país contra a ditadura. Ela tinha se expressado, né? Eu falei da eleição de 65, do AI-2, e também do crescimento da luta popular. Mas também havia uma consciência que vinha um golpe dentro do golpe. Tanto é que nós chegamos a discutir como colocar na clandestinidade mimeógrafos, né, que naquela época parece Cidade da Pedra, né, mimeógrafos a álcool, mimeógrafos, como preservar as estruturas que nós tínhamos nos centros acadêmicos, recursos, como garantir a vida de alguma das lideranças se houvesse um golpe. Houve uma discussão, um debate. Mas o que dividiu mesmo o movimento estudantil... Bem, primeiro tinha a divisão natural do movimento estudantil sobre concepções, sobre a luta estudantil, sobre o papel da UNE, da luta estudantil, porque, num certo sentido,
teve um congresso da UNE que foi aprovada uma aliança operário-camponesa, né? Com o movimento estudantil, que nós, evidentemente, nos opusemos, que era uma influência trotskista muito grande. Se não me engano, porque muitas coisas eu não me lembro mais, foi uma aliança da ação popular com facções trotskistas, sem nenhum sentido outro aí, quando eu falo de setores da Quarta Internacional que estavam participando do movimento estudantil. E nós tínhamos uma outra visão. O nós aí era... dissidências que saíram do Partido Comunista e se constituíram maioria no movimento estudantil, principalmente em São Paulo e no Rio, e no Nordeste, que depois se dispersaram para o PCR, para o POC, para a VPR, para a LN, e muitos que não foram para essas organizações. As dissidências, no caso no Rio, a liderança era o Vladimir, aqui em São Paulo, eu tinha outras lideranças, como o Rui Falcão, como Zé Arantes, como Jeová, como Fleury, né? Fleuryzinho, como a gente falava, para distinguir do criminoso, né? Que também eram lideranças importantes, não era a única liderança. E tinha o Partidão, a Ação Popular e a Polop, vamos dizer assim. A corrente majoritária do movimento estudantil era a AP. Antes era o Partidão, depois a AP. Nós estávamos substituindo a AP como corrente majoritária. Provavelmente nós venceríamos o Congresso da UNE. Depois venceu o Gemar, que foi eleito legitimamente presidente da UNE, aliás, enfrentou a tarefa mais difícil que foi, né, como presidente da UNE naqueles momentos, né, inventou muito bem, que ganhou os congressinhos, como se chamou, entendeu? Então, a divergência que começou a dividir, meu Deus, foi a luta armada. Né? Sim, mas a sensação naqueles meses de ascensão é de que aquele movimento era um movimento que poderia levar a uma insurreição contra a ditadura? Não digo uma insurreição, mas que era possível criar um grande movimento de massa e derrubar a ditadura nas ruas, como na campanha da direta. Por quê? Se a ditadura se recusa, certo, a um processo de democracia, ela precisa ser derrubada. É evidente, não tem outra opção. Bom, você vai viver de joelhos, lógico. Quando derrubar, como divulgar, como, que forma de luta, qual aliança, qual programa, é outra discussão. Mas você tem a alternativa de viver de joelhos ou lutar de pé, quando há uma situação de ditadura. Quando o processo político eleitoral democrático, você tem outra perspectiva. Sem esquecer que sem nível de organização popular. Qual é a grande lição de 68 para nós hoje? As ruas. As ruas. É a grande lição. Que, aliás, se repetiu nas diretas, se repetiu nas emendas populares da Constituinte, se repetiu na oposição ao Fernando Henrique. Nós não decaímos, apesar do descenso, depois do impeachment, do governo de transição do Itamar e do governo Fernando Henrique, porque insistimos na mobilização. O MST, a CUT, o PT, o PCdoB, nossos partidos insistiram na mobilização, né? Na luta popular, entendeu? Operária popular, vamos dizer assim, e camponesa, no caso, dos trabalhadores rurais. Porque nós temos, naquela época, eram as ligas camponesas, porque no Brasil é um fenômeno. As elites brasileiras foram obrigadas a aceitar o sindicalismo urbano, mas o rural foi reprimido até o último limite, né? Porque o medo de uma insurreição camponesa era muito grande no Brasil, dadas as condições. Hoje você tem mais mortos no sindicalismo e no movimento camponês do que nas cidades. Que é uma característica. Mas eu acredito que o grande divisor de águas, não só entre nós da esquerda, mas entre nós e a oposição democrática, vamos dizer assim, foi a luta armada. Eu me lembro ainda de uma reunião que o Mário Covas foi com o Cláudio Abramo. Mário Covas todos conhecem, mas o Cláudio Abramo foi um grande jornalista, foi um dos reformadores do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, com outros jornalistas, como Mino Carta, jornalistas importantes, como tiveram depois Raimundo Pereira e outros que fizeram lá no Rio Pasquim, aqui o movimento, que também mudaram a imprensa brasileira. Eles foram até lá fazer uma discussão comigo, me convencendo que estava errado, que nós não devíamos optar pela luta armada, que nós devíamos... Mas isso é antes de Biúna e do AI-5. Isso é 66, ainda na eleição de 66, que nós boicotamos, pregamos voto nulo. Chegamos até a roubar cédulas para queimar de comitês de candidatos do MDB, que no fundo eram candidatos do PCB, do PCdoB, das forças que estavam clandestinas no Brasil. Que o MDB se transformou a partir de 74, porque
porque a nossa classe operária votou no PTB, grande parte, dado a repressão e a ilegalidade do PCB, e depois do PCdoB, depois de 62, votou no PTB, depois votou no MDB, na frente MDB, que estava o MR8, estava o PCB, estava o PCdoB, estavam outras forças políticas clandestinas, né? E depois, em 89, é que começou a votar no PT, propriamente dito, né? Naquele momento também nos dividiu isso. Eu me lembro que dentro... A luta armada já se construía antes, na prática, ela já se construía antes da queda de Ibiúna e do AI-5? Sim, porque o agrupamento revolucionário de São Paulo já era uma realidade. Marighella já tinha sido expulso, já tinha ido ao Lás, né? Foi depois. Já tinha ido ao Lás. Sim, foi em 66. Já tinha ido ao Lás. Então, na realidade, ele já tinha a opção da luta armada, já era uma realidade. E o PCBR também já estava sendo organizado. Certo? Agora, a VPR-LN são uma constituição mais de 67, 68. Na verdade, as dissidências optaram pela concepção socialista, não de libertação nacional, e pelo caminho da luta armada. O movimento estudantil, como movimento, não fez uma reversão das suas estruturas para uma luta armada. O que sim aconteceu é que muitas lideranças do movimento estudantil, que eu considerei um erro na época, foi uma das minhas razões de rompimento com a dissidência, começou a colocar na clandestinidade quem não era clandestino. Que eu achava, ainda antes do AI-5. Eu achava um contrassenso, mas era uma opção. Muitos encobriam a ida para a luta armada com razões familiares, razões pessoais, alguns inventavam mentiras, né, fantásticas, né, para encobrir por que estavam se afastando do movimento estudantil, sendo que eram militantes históricos. Né. Outros tinham vida dupla, militavam na clandestinidade da luta armada e continuavam no movimento estudantil. Eu levei um susto, inclusive, porque eu fui preso em Ibiúna em outubro de 68. Depois eu fui me dando conta que vários dos meus companheiros que estavam comigo constantemente já eram militantes da luta armada e já estavam fazendo ações armadas. Eu não acredito que o movimento estudantil tenha se preparado para a luta armada. Setores importantes do movimento estudantil de lideranças e de militantes optaram pela luta armada e entraram para essas organizações, seja a VPR, seja a LN, assim, no caso de São Paulo. Eu sempre dou o exemplo, né, do Rui Falcão, que não foi para a LN, ou do Fernando, também, que não foi para a LN, ainda que o Jeová, o Fleury, o Lauri, o Zé Arantes foram para a LN. Zé, a derrocada do movimento estudantil começaria com a queda do Congresso de Ibiúna, em outubro de 68. Centenas de líderes foram presos e fichados, entre eles você mesmo. Alguns desses líderes ficariam presos por quase um ano até que o sequestro do embaixador americano permitisse a libertação. Foi o teu caso, o caso Vladimir e o caso do Travassos. Porque os outros foram libertados, né? O Franco, o Marco Aurélio, foram sendo libertados. Foram libertados. Por que até hoje, na geração 68, se discute o Congresso de Ibiúna? Por que realizar um congresso tão numeroso de forma clandestina como acabou ocorrendo? Primeiro, eu só quero fazer aqui acho que a Nara está falando que a UNE não surgiu. Eu já falei aqui que a UNE surgiu na luta contra o nazifascismo, o petróleo era nosso, nas reformas de base do Jango, na greve por 1/3, na luta pela reforma universitária. Certo? Ela tem uma longa tradição histórica e é um símbolo, e hoje é uma representação fundamental e importante dos estudantes. Eu não estou desconsiderando isso. Você tinha me perguntado, Bruno, desculpe. Sobre o Congresso de Ibiúna. Por que realizar um congresso tão numeroso? Realizar congresso. Nós tínhamos duas opções. Isso é uma versão, evidentemente, a minha interpretação, posso estar equivocado. Nós tínhamos duas opções. Porque nós fizemos o congresso da UE em São Paulo no CRUSP, com 5.000 estudantes, ainda que nem só delegados eram uma parcela. E fizemos a eleição direta para a UE. E a repressão, apesar de cercar o CRUSP era um pouco uma área libertada, assim, né? Porque a polícia entrava lá, nós prendíamos a polícia, queimava os carros, nós tínhamos
O movimento estudantil não enfrentava a repressão, vamos dizer assim, já estava no nível também de enfrentamento, porque as concepções de luta armada já estavam dentro, pelo menos, dos setores que eu participava. Entendeu? Então, a outra opção era como, em Belo Horizonte, em Valinhos, fazer um congresso clandestino. Só que Valinhos e Belo Horizonte fez um congresso com, no máximo, 150 delegados. E nós fizemos um congresso com 850 delegados. Veja bem, o local, o agravante é que o local era totalmente impróprio. Só conhecia o local a comissão de organização. Porque se eu tivesse conhecido o local, eu não teria feito lá, evidentemente. Então, teve aí um erro que eu considero de fazer naquele local, porque não tinha instalações nem para dormir, nem para fazer as assembleias. Foi cortado no terreno para fazer como se fosse bancadas, né? Uhum. Arquibancadas, e estava chovendo, e não tinha espaço para dormir, e no fundo alimentar 850 pessoas. Se o Congresso tivesse um acordo prévio de agenda, podia chegar, eleger a mesa, a pauta já está acertada, fazer as votações, eleger a diretoria e sair. Nós íamos conseguir. Acontece que não tinha acordo nem para credenciar os delegados, como sempre. Então, não bateu o local, o momento, certo? Com a nossa pretensão de reunir clandestinamente. Olha que nós tínhamos capacidade de organização que nós trouxemos do Brasil. Nós, digo, todos os centros acadêmicos, todas as lideranças, todas as correntes do movimento estudantil, trouxemos de todo o Brasil 800 delegados, mesmo que de São Paulo fosse 25%, 30%, e do Rio, ou 40%, entendeu? Por cento, Minas, São Paulo e Rio, trouxemos. Colocamos clandestinamente em Ibiúna. Tinha uma estrutura de transporte, apoios, casas de recuo, tudo. Quer dizer, mostrou um nível de luta e organização fantástico. Mas o local, certo, era totalmente impróprio. E, no fundo, foi um erro. O correto era ter feito o congresso no CRUSP, com 10 mil estudantes, e enfrentado. Se fosse reprimido, mas era uma outra realidade, entendeu? Lógico que essa repressão de Biúna nos custou muito, porque a polícia fichou, identificou a vanguarda do movimento estudantil, né? Aquilo que tinha de liderança no movimento estudantil. O Congresso estava dividido entre duas candidaturas principais? A presidente da UNE? Havia outras candidaturas, mas principalmente eram duas candidaturas. Né? Que era a tua candidatura, presidente da UNE? Isso. Apoiada por todas as dissidências e o PCB. Isso. E a candidatura do Jean-Marc. Exatamente. Era um congresso equilibrado, mas a tendência era nós vencermos. Evidentemente que, com legitimidade, depois, em outras condições, o Jean-Marc foi eleito e foi, de uma maneira heróica, enfrentou a tarefa de presidir a UNE, entendeu? Para substituir uma liderança fantástica como foi a do Travasso, que era um grande amigo, um grande companheiro meu, porque o Travasso tinha sido presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto, que, aliás, o Funari tinha sido antes, que era da P também, e eu fui presidente da UEE, e ele tinha sido presidente da UEE. E depois ele foi presidente da UNE. Para mim seria uma honra suceder o Travasso, apesar das nossas divergências, entendeu? O Travasso... depois nós nos convivemos em Cuba, né? Porque ele foi. Aliás, ficamos presos juntos, né? Ficamos 11 meses presos juntos, convivemos muito, mais do que muito, né? Eu tinha uma grande admiração por ele, tenho. Infelizmente, morreu tragicamente num acidente completamente estúpido, né? Por essas coisas do destino, uma tragédia. Nós perdemos o Travasso, que, aliás, estava afiliado ao PT, era o nosso candidato a deputado federal, porque eu, Vladimir Palmeira, tínhamos tomado a decisão de não sermos candidato a parlamentar e tínhamos insistido com o Travasso, que também resistiu muito. Nas primeiras eleições do PT, em 1982, que o Genuíno foi eleito, que foi a grande liderança estudantil também, né, que foi eleito deputado federal, né, fez um mandato fantástico, né, foi deputado várias vezes. Né. Zé, a geração de 68, para além do movimento estudantil, foi hegemonizada, você já comentou isso, por uma forte crítica ao principal partido de esquerda naquela época, o Partido Comunista Brasileiro. Quais eram as principais discordâncias com a sigla liderada pelo legendário Luiz Carlos Prestes? Primeiro, nós começamos a divergir por causa da avaliação do golpe. Né?
porque havia uma avaliação que... Aquela avaliação que sempre acontece nesses momentos. Por que aconteceu o golpe? Porque nós radicalizamos a luta ou porque nós não radicalizamos? Porque nós não nos organizamos para enfrentar um golpe. Isso já nos dividiu. Depois, a questão da burguesia. Situa a opinião de cada um aí. Não, a nossa opinião é que era preciso, que foi correto as reformas de base, que o Jango fez o que tinha que fazer, qual era a opção que ele tinha. E que o erro foi não ter se preparado para o golpe. E mais, e que o Brizola tinha razão em resistir, que tinha que ter sido preparado, como, aliás, o Brizola impediu o golpe de 61, que era a antecipação de 64, porque armou o povo, distribuiu armas que tinha da Brigada Militar, ganhou a Brigada Militar para a resistência, dividiu o Terceiro Exército, convocou a nação pela cadeia da legalidade a resistir ao golpe. E veio, né, uma conciliação que levou ao parlamentarismo e deu posse para o Jango. E vamos lembrar que 6 meses antes do golpe militar de 64, o povo brasileiro foi às urnas e deu o mandato para o Jango, derrotou o parlamentarismo. E deu o mandato para o Jango. Essa história que o povo queria o golpe, apoiou o golpe. Quem apoiou o golpe foi a Marcha com Deus da Família pela Liberdade, das classes médias conservadoras, da direita, da Baixada Americana, da grande imprensa e do latifúndio, daqueles que temiam as reformas que o Jango queria fazer, que era o fio da história, era a continuidade de uma trajetória que o Brasil vinha construindo, desde o Getúlio, do Juscelino, com altos e baixos, com retrocessos, com avanços. As dissidências no PCB criticavam o PCB, portanto, essa era a primeira crítica. E depois, por causa da estrutura por não ter se preparado para o golpe de Estado. Por não ter se preparado, por não ter resistido de maneira... por greves, por mobilizações e armados, se preparado para fazer a resistência, inclusive, como o Brizola fez, e pela estrutura do partido, pela concepção de partido, porque nós fomos evoluindo para a concepção de organização político-militar, né? Depois fomos evoluindo para o voluntarismo, para o militarismo, aí já é outras fases já, mas naquele momento, quando 65, 66, né, era mais a avaliação do golpe e a leitura do Brasil, né? A leitura do papel da burguesia nacional, do nacionalismo. Essas foram as razões. E no movimento estudantil, isso se refletiu também na disputa com a ação popular. As dissidências consideravam que o PCB tinha uma ilusão na burguesia nacional. Exatamente. Tanto é que as dissidências não adotam a estratégia de libertação nacional do Marighella, e sim de revolução socialista no Brasil. Só para lembrar. Tá difícil não fazer uma provocação. Será que o PT não esqueceu as lições da dissidência? Não, porque o PT não chegou a conformar uma concepção que a burguesia brasileira era a principal aliada. O PT, no governo, fez políticas no sentido que poderia atender demandas de uma burguesia nacional, mas não que o PT tenha chegado ao governo porque se aliou a uma burguesia. Mas a história de não se preparar para o golpe? Bem, essa é uma outra história. O PT não só não se preparou, mas aí é outra discussão, outro dia. É uma provocação lateral. Não. Nós temos que, eu estou escrevendo o segundo volume das minhas memórias, que eu não vou chegar, na verdade, em 2015, vou chegar em 2013. Eu espero ainda viver o suficiente para escrever sobre o período 2013 e 2016, né? Mas o fato é que, novamente, nós não nos preparamos para um golpe de Estado. É verdade. É fato histórico que nós não nos preparamos. E não compreendemos, inclusive, que está em andamento um golpe. E não entendemos o caráter do mensalão e depois nem da Lava Jato. Quer dizer, estou falando nós, setores do PT, às vezes a própria direção. E não é problema que a má-fé, a dolo, não é nem um julgamento moral, é uma questão política. É compreender o que significou o mensalão, quais eram as consequências daquilo, porque o mensalão não me caçou, não me tirou do governo e me caçou só. O mensalão caçou o núcleo do PT, da Câmara e do governo. Porque o Gusquem saiu do governo, eu saí do governo, o Gilberto foi atacado, perseguido, o Márcio Tomabá saiu do governo. Vamos lembrar, o Palocci saiu do governo. E do PT, o Delúbio, o Silvio Pereira, eu. Da Câmara, o Paulo Rocha, o João Paulo Cunha e o professor Luizinho.
Não foi pouca coisa que eles conseguiram. Depois eles atacaram o Márcio Tomás Basto, o Guxiquem, o Gilberto Carvalho, o Zé Alencar durante meses. E foram fazendo eles recuar. O Mensalão não acabou com a minha saída do governo e com a minha cassação. Se arrastou até 2012. Em 2012 nós fomos julgados no primeiro turno da eleição e no segundo. Depois veio... Vamos voltar aqui para o trilho da conversa. A gente vai um dia, proximamente, fazer uma conversa de balanço sobre esses episódios. Mas agora vamos voltar aqui para 68. Zé Dirceu, a maioria dos grupos e organizações que se formam na geração 68 era favorável à luta armada, como você já disse. O que levou a essa opção? Foi uma política acertada? Ou tinha razão o PCB de Prestes? Bem, isso é uma longa discussão também. Primeiro, a luta armada estava presente no Brasil. Vamos pagar a memória histórica. O que foi os tenentes? Luta armada, dentro do Exército, com envolvimento das populações, porque em São Paulo houve uma revolução militar dos tenentes com a força pública comandada por Miguel Costa. Morreu o irmão do Juarez Távora, Joaquim Távora, combatendo, com apoio de setores populares, que tomou a cidade de São Paulo. Os tenentes se levantaram no 18 de Forte, já expressando as classes médias nascentes. E houve a Revolução de 30, que foi uma guerra civil, em 32 houve uma guerra civil. Então, peraí, luta armada no Brasil sempre houve. 32 foi uma guerra civil no Brasil, que São Paulo se levantou contra o governo provisório revolucionário, exigindo, atrás da exigência da Constituição, havia tentativa de derrubar a Revolução de 30. Aliás, houve até uma tentativa separatista, que se esconde na historiografia, né, Breno? Se esconde que houve uma tentativa separatista de São Paulo. E houve 35. Falar que 35 foi uma intentona comunista traiçoeira, criminosa, mas os tenentes se matavam entre eles já fazia 10 anos, desde 22, 20. Teve a coluna Prestes, que combateu no Brasil todo. Então, aqui nesse país, o Exército sempre foi um partido político, sempre comandou as lutas políticas. E o Estado Novo foi um golpe dado pelo Estado-Maior do Exército junto com Getúlio. Tanto é que o condestável do Estado Novo era quem? Góes Monteiro, que era chefe do Exército. Chefe real, chefe espiritual do Exército, ideológico do Exército. Não podemos esquecer isso. E depois houve tentativa de golpe em 50. Em 54 houve um golpe que só não prevaleceu com o suicídio do Getúlio, porque o povo saiu às ruas e a direita se escondeu, empastelou jornais, a sede dos partidos, até do Partido Comunista, que era antigetulista. E nós tivemos uma tentativa de golpe em 55, que o Lott deu um contragolpe e garantiu a posse do Juscelino. 2 levantes da aeronáutica, Aragaça e Jacareacanga, em 57, e o golpe militar de 61. Então, devagar com andor. Aqui nesse país, essa questão pacífico, que o Brasil é um país pacífico, não, aqui, na década de 20, 30, 40, 50, 60, as armas estavam sempre presentes. E o mundo vivia a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, as guerrilhas de libertação nacional na África, na Ásia, a Argélia libertada. Vamos lembrar que em 54 os franceses são derrotados, os japoneses são derrotados, depois os franceses no Vietnã. E houve a Revolução Chinesa triunfante de 49, para não falar do Levante de 17, que levou à maior revolução do século XX, que foi a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, que depois se constituiu na União Soviética. Então, havia a Guerra Fria, era um outro mundo. Então, da onde nós tiramos a luta armada? Da história do Brasil, não inventamos da nossa cabeça, da realidade do mundo. Não é isso? Agora, se nós fizemos certo, se o momento era adequado, é uma outra questão. Não fizemos. Não fizemos certo, evidentemente. Né? Perdemos completamente o pé. Não tínhamos apoio popular. Não combinamos a luta institucional, a luta política. Bem, pode-se argumentar, mas não havia espaço para a luta política. Havia, porque houve eleições em 68, houve eleições em 70, 72, 74, o MDB se constituiu e a oposição político-institucional se consolidou, teve as diretas depois, teve a constituinte. Então, o caminho foi correto? Não. Tinha o imperativo de consciência, moral? Tinha. Era necessário as armas
Falar era, porque era uma ditadura militar. Havia tortura, censura, repressão, não havia liberdade. Então era justo, de direito, até a ONU garante isso, se levantar contra a ditadura em armas. Foi ela que rompeu a Constituição. Foram os militares que rasgaram a Constituição. Não tinha o apoio da maioria do povo, não. Os militares que se impuseram pelas armas. Os militares não se impuseram pelas urnas, se impuseram pelas armas. Então era legítimo, era um direito nosso nos levantarmos contra os militares. Agora, se foi correto ou não, é uma outra discussão. Eu considero que nós erramos na forma, no momento, e prosseguimos ainda. Qual deveria ter sido a forma? A combinação da luta política popular, da luta de massa, como se falava, da resistência democrática, com a resistência armada. Porque não havia... Nós estamos enfrentando uma ditadura militar. Ela se impunha pelas armas, pela tortura, pela repressão. O PCB, a opção correta, portanto, não era do PCB. Não foi a do PCB, porque não foi a opção dele que predominou. Né? Como é que é? Porque o PCB resistiu à campanha da direta também. Eu estou dizendo, antes disso, o rechaço do PCB à luta armada tampouco era correto. Não. A opção daqueles que não fizeram a luta armada, evidentemente, que desse ponto de vista, podia estar correto. Agora, as formas de lutas e as táticas que eles adotaram, não foi que predominaram. Quem predominou foi a oposição burguesa, de direita, no processo político. Tanto é que eles fizeram a transição por cima. As forças populares que surgiram depois não tem relação com esse momento. Foi o PT e outras forças populares, a CUT, a MST, a CONTAG, é uma outra geração, que muitos de nós fizemos autocrítica na prática ao nos filiarmos ao PT, ou fizemos antes autocrítica na prática, indo para o sindicato, indo para os bairros, indo para atuar junto com a SEB, com as pastorais. Quer dizer, houve uma autocrítica na prática. E, no fundo, o PT é que deu uma resposta histórica ao dilema da esquerda brasileira. Não fomos nós, nem o PCB, foi o PT que deu a resposta. A bem da verdade, se nós analisarmos, é evidente que é fácil analisar agora, né? A história de 79 até hoje, 2021. Certo? Qual seria esse dilema, Zé? Não entendi. Qual seria o dilema para o qual o PT deu a resposta? De como dar uma resposta e se constituir em governo no Brasil, um governo democrático, um governo popular, um governo de centro-esquerda ou de esquerda. Foi o PT que deu essa resposta. Não foi a estratégia do PCB ou de outras forças como que não participaram da luta, porque o PCdoB fez Araguaia, uma parte da AP foi para a luta armada. Entendeu? Aquelas forças políticas que não foram para a luta armada, não é que elas tinham razão na análise da conjuntura, do momento, de como enfrentar a ditadura. Não é porque nós erramos na forma que fizemos a luta armada, é que eles estavam com razão. Essa dicotomia não tem valor, entendeu? Nem é factual historicamente. Eu acredito que a resistência... Porque é o seguinte, a luta armada triunfou em Cuba, triunfou de certa maneira, triunfou na Nicarágua, triunfou de certa maneira em El Salvador, que apesar do acordo de paz, você vê, fez acordo de paz, depois quem ganhou o governo governou por 2 vezes El Salvador, a Frente Farabundo, né? Partido de Libertação Nacional, aqueles que tinham participado da luta armada. Porque fazer a luta armada é uma forma de luta, é um instrumento. Certo? Não é um fim em si. Como o partido também não é um fim em si, é um instrumento. Certo? O problema é o momento, a conjuntura, se era correto ou não fazer a luta armada naquele momento, naquela conjuntura. Essa que é a questão de fundo. Não é se a luta armada era necessária, era imperativa, era um direito. Porque ela era um direito, certo? E era um imperativo resistir à ditadura, inclusive com as armas na mão, porque ela era uma ditadura armada, se mantinha no poder pelo... Quem elegia os presidentes era o Estado-Maior das Forças Armadas, entendeu? O resto do Congresso era um simulacro. É evidente que a luta política e social foi dando poder ao MDB, foi empoderando o parlamento, mas ele só teve poderes depois da Constituição de 88, porque até a Constituição de 88 o parlamento não tinha poderes. Quando você fala em combinação da luta popular e social, com a luta institucional e a luta armada,
Tem algum modelo histórico bem sucedido que te vem à cabeça? Tem, cubano. Não é verdade que Cuba foi um foco guerrilheiro que virou poder. Isso do o Regis Debray escreveu uma série de livros que levou essa indução. Mas Cuba teve um poderoso movimento popular, sindical, de classe média, intelectual, artístico, que lutou contra a ditadura. A guerrilha foi um instrumento, à medida que foi sufocando todos os meios de luta, iniciou-se um processo guerrilheiro com base nos camponeses e com base na classe média e uma parte da classe trabalhadora nas cidades. É um exemplo clássico. Não foi uma coisa... E a própria guerrilha... Vamos lembrar que a guerrilha em El Salvador consegue fazer uma insurreição popular, uma greve geral, cercar a cidade e destruir o exército inimigo. Quem diria isso 10, 15 anos antes que os sandinistas, em 74, 75 ou 73, fariam uma revolução na Nicarágua? Porque não deu certo, não quer dizer que foi errado. Não sei se eu consigo me explicar. Sim. Eu estou dando 2 exemplos, mas, por exemplo, já no Peru, na Bolívia, houve uma insurreição popular que se armou e destruiu o exército na década de 50, não foi isso? Destruiu o exército. Né? A Confederação Operária Boliviana, os mineiros, os camponeses, os indígenas se levantaram. Agora houve um golpe de Estado que o povo derrotou. Não necessariamente a luta armada que derrota, porque foi o povo que derrotou, no caso da Bolívia, um golpe de Estado. E quem deteve a repressão no Chile do exército foi o povo nas ruas. E, de certa maneira, no Equador e na Colômbia também, porque os presidentes chamaram o exército para reprimir, mas recuaram com a presença do povo. Então, eu não estou fazendo nenhuma defesa da luta armada nos dias de hoje, não estou propondo de jeito nenhum que o caminho é a luta armada. Eu estou analisando o Brasil da década de 60, não é nem da década de 70, de 60, e o mundo da década de 60. O que eu estou dizendo é que dizer que é um absurdo, que é um crime, que é uma sandice, uma loucura, louco eram os 18 do Forte Copacabana que saíram caminhando para enfrentar de peito aberto as tropas e só sobrou 2, o Eduardo Gomes ferido e o Siqueira Campos, que depois, tragicamente, porque era um revolucionário, morreu no acidente, voltando clandestinamente para o Brasil. Luta armada houve na Revolução de 30, 32, 35, 37, né? E pelas armas foi o Estado Novo, e pelas armas foi a ditadura de 64. Senão nós vamos parecer que nós, o Marighella, o Carlos Lamarca, os que optaram pela luta armada, certo? Eram uns lunáticos. Não era, é isso que eu estou querendo dizer. Outra coisa é que esse momento histórico, essa fase histórica, nós não estamos vivendo hoje, né? Nós vivemos outro mundo hoje. Inclusive, nós vivemos num mundo revolucionário, apesar que há sinais claros de levante, né? Basta ver o que está acontecendo na América Latina, né? Mas, ao mesmo tempo, tem grandes vitórias eleitorais, como no Peru agora, como na Argentina, como no México, como foi no Brasil. Então, nós não podemos ter uma resposta. Nós precisamos, a partir de fatos da realidade histórica, encontrar caminhos para a luta e respostas, né? Hoje, não há como falar em luta armada, principalmente num país como o Brasil. Apesar que nós estamos vivendo o risco de uma ditadura militar. E apesar que o governo já está... A ideia força da geração de 68 era a ideia de revolução. Essa, na sua opinião, continua a ser a ideia força? Veja bem, era muito presente no Brasil a ideia de uma revolução. Até porque havia o debate da revolução inacabada no Brasil, né? A luta pela independência, pela terra, a luta pela democracia, né? E pela industrialização do Brasil, pela soberania do Brasil inacabadas. Havia um fio da história, né? Havia o ICEB, né? Havia Florestan Fernandes, havia Caio Prado, Nelson Werneck. Nós tínhamos uma formação sociológica, econômica, filosófica, política, que conduzia a ideia que o Brasil não tinha concluído o seu ciclo histórico da própria independência, e muito menos da Revolução Agrária, vamos dizer assim, né? E da Revolução Democrática. E que era preciso, com setores do próprio empresariado da burguesia brasileira, concluir esse ciclo. E havia a corrente que dizia que não, que a classe trabalhadora que vinha se constituindo historicamente no Brasil, aquela que votou no PTB, aquela que sustentou Brizola
no golpe, aquela que sustentou as ligas camponesas, aquela que sustentou as reformas de base do Jango, né? A classe trabalhadora que tinha mudado de qualidade, composição e cultura com a industrialização da indústria pesada, a química, dos serviços, expansão dos serviços públicos e privados, que se constituiu no PT, na CUT. Foi essa classe trabalhadora. Então havia uma ideia que ela que poderia conduzir uma revolução, a Revolução Brasileira se concluir. E aí havia os caminhos da libertação nacional, os caminhos de reformas do capitalismo, o caminho socialista, mas eu, que não tenho, evidentemente, não pretendo ter resposta para essa tua pergunta e nem tenho cultura política para ela, entendeu? Econômica, histórica para ela, a minha experiência pessoal, né, é essa, certo? Que há um fio da história que a Revolução Brasileira está inacabada e a Revolução Social é um imperativo para o próprio capitalismo brasileiro se desenvolver. Se não houver uma revolução, o capitalismo brasileiro não sobreviverá, o Brasil virará uma fazenda extrativista submetida aos Estados Unidos se não houver uma revolução social nesse país. A ideia de revolução, você acha que ela mantém a atualidade? Eu, pelo menos, procuro manter. Certo? Eu, pelo menos, falo da revolução social. Porque linguagem, né, é imagem, é símbolo, expressa um nível de consciência e de realidade. Né? A palavra revolução foi saindo, né, do léxico. Né? Mas ela é uma necessidade. E o objetivo do socialismo, Zé? Também não deve ser. Eu acredito que sim. Aqui me perguntaram se eu sou comunista. Se é ou não é comunista? Veja bem, o PT não é um partido marxista-leninista, o PT não é um partido comunista, agora o PT é um partido socialista. E se nós olharmos o mundo hoje, o Brasil hoje, nós vamos ver que não há... Como é que nós vamos sair desse estágio? O capitalismo está vivendo um estágio que não só ele está produzindo uma revolução tecnológica, né, fantástica, mas ele não está resolvendo os problemas sociais da humanidade. E a pobreza e a miséria estão aumentando, a concentração de gente como nunca. E existe um problema, que é o problema da relação do capitalismo com a natureza, com a terra. E existe um problema também da revolução científico-tecnológica levar a uma mudança radical no mundo do trabalho, ou seja, o trabalho industrial vai se reduzir hoje ao tamanho do trabalho agrícola que existe hoje. Essa é a perspectiva dos 10, 15 anos. Então, quem for repensar o Brasil tem que repensar essas questões e tem que repensar o capitalismo e o que substituirá o capitalismo. Isso é inevitável. Porque nós vamos manter as nossas cidades, o nosso modo de vida. O capitalismo é compatível com a natureza, com a terra e com o humano, com a humanidade? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Não é uma pergunta ideológica, comunismo e capitalismo, socialismo e capitalismo. É uma pergunta histórica, factual, presente. Ele responderá aos problemas da humanidade? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Vamos olhar nossas cidades. Qual a sua resposta? Não. Não responderá. A humanidade terá que dar um salto, uma evolução histórica. Como deu. Agora, o capitalismo é uma metamorfose ambulante. Ele vai começar a se transformar. Ele já sabe que o neoliberalismo se esgotou, que há uma crise profunda no capitalismo por causa do neoliberalismo. Essa crise atinge principalmente as classes trabalhadoras e as classes deserdadas, que nem trabalho têm, são bilhões, mas atinge o capitalismo também, porque a natureza do capitalismo está criando as condições para a revolução. De novo, historicamente. Então, você vê, eu tenho dito, muitas vezes você e outros não concordam, que o Biden deu a partida para a autorreforma do capitalismo, como foi depois da Segunda Guerra Mundial. Porque eu tenho repetido, o capitalismo, ele se autotransforma. O capitalismo foi escravagista, o capitalismo comercial, mercantil. O capitalismo industrial foi anti-escravagista. O capitalismo, inclusive o industrial, foi colonialista. Quando ele viu, já falei isso aqui, a Revolução da Argélia, do Vietnã, né, as revoluções
de libertação, ele descolonizou, mantendo o domínio sobre suas ex-colônias na grande maioria dos casos. Escapou a China, né? Escapou o Vietnã, escapou alguns países. Escaparam os países que foram para o caminho da revolução. Exatamente. No caso do nazifascismo, o capitalismo não se opôs ao nazifascismo, né? Não. O nazifascismo se impôs aos impérios inglês e francês. É disso que se trata. Os Estados Unidos estava aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial, que ele assume a hegemonia. Ele já tinha mostrado a sua... Já tinha virado império a República, né? No final do século XIX, quando ocupa Porto Rico, as Filipinas e Cuba. Não precisa dizer mais nada, né? O Império Espanhol derrotado, no chão já. Filipinas, Cuba e Porto Rico seriam independentes, os americanos ocupam. Inclusive fazem uma provocação, né? Como fizeram no Vietnã, para justificar o bombardear, fazer aquele massacre, né? Aquele genocídio no Vietnã. Explode um navio, né, em Cuba, faz a intervenção. E depois vem os Estados Unidos. Mas depois combateram o nazifascismo, que só foi derrotado graças ao Exército Vermelho, a União Soviética. Senão não teria sido, não. A bem da verdade, quem derrotou, né, começou lá em Stalingrado, parou porque mandou parar, porque senão parava no Atlântico e no Mediterrâneo. Não tinha exército para segurar, não. Era só bomba atômica, né? Como foi o caso do Japão, que custaria centenas de milhares de vidas para os americanos ocupar o Japão. Eles optaram por liquidar daquela maneira trágica, jogando bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, eu estou fazendo essas referências históricas para dizer que o capitalismo está se transformando, começou a sua autorreforma. O que vai acontecer com ela? Haverá uma luta dentro do próprio capitalismo. Qual é a capacidade das classes trabalhadoras, da classe mundialmente falando, de colocar aí a sua estaca aí no meio disso para tentar fazer o processo histórico dar um outro salto? Esse é o nosso desafio. Você vê que são desafios para quem está aqui no Brasil enfrentando o Bolsonaro, obscurantismo, né, fundamentalismo religioso, militarização do governo, desconstituição, a negação da ciência, da universidade, da pesquisa científica, da cultura, essa destruição do meio ambiente. Você vê que eu estou falando algo que vai muito além dos nossos braços, das nossas pernas nesse momento, que nosso problema agora daqui a pouco nós vamos ter que defender o calendário eleitoral e ter eleição, né? Porque ele está preparando, ele está se isolando, perdendo maioria no país, já perdeu a maioria do país, e essa vacilação de sempre das nossas elites, né? Que piscam para o Bolsonaro, que pensam em manter o Bolsonaro, domesticar o Bolsonaro. Agora parece que estão começando de novo com a história, vamos fazer uma transição por cima, vamos ver se tiramos o Bolsonaro por um Mourão. Eles não têm candidato, não tem partido, o PSDB e o DEM estão numa crise tremenda, e tem as ruas, e tem o Lula, tem as forças políticas progressistas que têm condições de vencer uma eleição, como mostrou os 32 milhões do Haddad no primeiro turno, depois de tudo que fizeram. E nós somos uma opção de governo. Então, nossos desafios... Perdão. Não, isso. Só para voltar aqui ao nosso tema, eu entendi, quer dizer, as duas ideias chaves da geração, que era a revolução e o socialismo, ainda que adaptado às circunstâncias atuais, continuam a são parte de um legado deixado pela geração de 68. A minha pergunta, na verdade, é complementar a essa sua conclusão. Muitos dos líderes da geração de 68, você já os nominou, foram presos, torturados, exilados, assassinados. Para além dessas duas ideias força, socialismo e revolução, qual o legado político, cultural e moral que deixou a geração 68 para os que vieram depois? O primeiro legado é a luta, combate, a resistência. O segundo legado é o assalto aos céus, a audácia, a ousadia. Não perder a humanidade, os sonhos. Não cair no niilismo, no pessimismo.
E o legado da luta política e da luta cultural. Muito importante o que a geração de 68 representou em direitos iguais para o homem e para a mulher, em liberdade de criação artística, em renovação, revolução, não temer o novo. Entendeu? O Brasil hoje é um outro país. E ninguém apagará o que está acontecendo. O Bolsonaro, nesses 2 anos e meio, está criando consciência, valores, luta, organizações, lideranças. Você vê, nas pesquisas já aparece a imensa maioria da população condenando o racismo, a desigualdade da mulher, a desigualdade. A imensa maioria pedindo uma reforma tributária sobre os ricos. A imensa maioria com a consciência que o Estado é determinante para diminuir desigualdades. Quer dizer, já está surgindo outro Brasil. Como surgiu depois de 64. Os militares nunca conseguiram ter hegemonia cultural, política, maioria do país ao lado deles. E Bolsonaro não conseguirá. O país se voltará contra ele. O que a geração de 68 deixa como lição é isso, a disposição de luta e combate e as ruas. E aprender que sem a organização, se nós não disputamos os valores, a cultura, a direita disputa. E a classe trabalhadora acaba sendo influenciada e parte dela é hegemonizada pelas forças de direita, pelo pensamento conservador, reacionário, negacionista, obscurantista, pela exploração da religião. Entender que isso não é um embate só político, é um embate cultural também, de valores. E que a luta precisa ser organizada. E que nós precisamos mudar, nos autorreformar e mudar. Porque nós mudamos. Né? A nossa geração, ela mudou as formas de luta. E sempre há riscos. Você sempre tem que saber que a coisa mais importante que tem é a vida. Nós jamais devemos afirmar que estamos dispostos a morrer, não. Nós estamos lutando pela vida. Essa é a chave. A minha geração não foi uma geração que desprezava e corria risco, não. Ela foi obrigada, foi uma imposição moral, quero repetir, ela lutar contra a ditadura. Porque o que estava em jogo é viver de joelhos ou lutar de pé. É isso que estava em jogo para nós. Nós vamos aceitar a ditadura? Nós vamos aceitar o Bolsonaro, aceitar as ideias, os valores que o Bolsonaro prega? Se é que se pode chamar disso de valores? Você acha que a situação atual, onde as mobilizações são convocadas, apesar da pandemia, é uma situação semelhante à da geração de 68? A geração de 68 olhava o Brasil, a injustiça, a exploração, olhava a situação do camponês, do trabalhador rural, olhava a submissão do Brasil aos Estados Unidos mandando tropa para a República Dominicana, entendeu? Olhava os militares censurando a criação, a ciência, olhava para a pobreza, a miséria que a maioria do povo vivia, apesar de um país rico como o Brasil, e se levantou. Ela tinha um sentimento de Brasil, né? Sentimento do povo brasileiro. Esse sentimento já tinha raízes históricas no Brasil, porque nós não começamos em 68, nem começamos em 79, né? Eu falei aqui das lutas históricas que nós travamos no Brasil. Há um fio histórico. Os anarquistas, na década de 10, se levantaram contra a opressão ao trabalho, contra a situação que os imigrantes se enfrentavam aqui no Brasil, anarco-sindicalistas, se levantaram, lutaram, foram reprimidos. A Ação Libertadora Nacional, a Aliança Nacional Libertadora, na década de 30, era anti-imperialista, agrarista, democrática, se levantou. Ela tinha a força popular, até que foi reprimida drasticamente. Dela surgiu a insurreição de 35 também. Depois houve uma frente democrática contra o Estado Novo, que surgiu o PSB e surgiu o DN. Porque vamos lembrar que os comunistas sempre foram reprimidos, sempre viveram na clandestinidade. O Dutra fechou o partido, cassou o mandato, reprimiu o sindicato. Foi um governo reacionário, pró-Estados Unidos, conservador, católico e repressivo. Mas a classe trabalhadora se reorganizou. E deu vitórias para o PTB, depois deu vitórias para o MDB, depois deu vitórias para o PT. Porque quem foi
o elemento, o ator principal das lutas no Brasil? As classes trabalhadoras. Lógico que as camadas médias progressistas participaram. Se nós não entendemos isso, nós não vamos entender por que é a luta ainda, por que é possível nós superarmos o bolsonarismo e fazer essa revolução inacabada no Brasil. É isso que a geração de 68 acreditava. Quer dizer, eu sou uma crença válida. Eu sou um dos milhares que lutaram em 68, né? Eu sou um dos centenas que lideraram em 68, né? Eu citei aqui a memória do Travassos, né? Do Ernestino, da Yara Weberg, da Nereida Rezende, de tantos outros, né? E os que estão aí vivos, que estavam nas ruas agora, dia 19. Lideranças importantes, né? Como o Vladimir Palmeira, como o Jean-Marc, tantos outros que nos representam. Essa é a geração de 68. E vamos lembrar que a geração de 68, eu quero repetir sempre isso, né? Foi uma geração que fez uma revolução cultural, que é a igualdade da mulher, sabe? Porque a juventude não era considerada cidadã. Vamos lembrar isso, porque havia um autoritarismo, patriarcalismo, havia uma corrente nos pés da juventude. Ela não tinha liberdade, o jovem não podia tomar decisões. O jovem tinha que obedecer aos adultos. O jovem tinha que obedecer ao poder, seja o poder temporal, seja o poder espiritual. O jovem não era livre. Foi a geração de 68 que deu um grito de liberdade para a juventude também. Você fez uma afirmação aqui que eu estou um pouco confuso. A vida é o valor supremo? A vida humana, a dignidade humana. Porque a opressão e a exploração... Mas a vida ou a dignidade? A vida digna. Porque eu aqui lembro duas passagens da sua própria vida. Você, na clandestinidade, voltou 2 vezes ao Brasil, estando jurado de morte, porque era um dos banidos do sequestro do embaixador americano. Se você fosse preso, provavelmente teria sido executado, como aconteceu com quase todos os teus companheiros daquela época. E eu me lembro de um episódio mais recente, quando houve a delação do Palocci, que você declarou que você preferia morrer a ser um traidor do PT e da causa da classe trabalhadora. O que é mais importante, a vida ou a dignidade? Você, quando está sob uma opressão, uma exploração, você perde a liberdade, a tua vida só tem sentido se você reconquistar a liberdade. Esse é o meu sentido. Aquela minha expressão, porque eu me coloquei, certo? Sempre na seguinte posição. Eu devo a minha vida a meus companheiros que lutaram contra a ditadura e deram o que tinham de mais caro, que era a vida nessa luta. E eu devo a minha vida à militância política hoje do PT, porque eu sou um filiado do PT. Eu não posso fraudar isso. Eu tenho que ser da altura disso. Da altura disso, no mínimo, certo? É eu ser coerente com isso. Então, a delação nesse sentido é incompatível com a minha própria vida. Seria uma traição. A minha vida perderia o sentido. A minha vida só tem um sentido, que é a luta, que é o passado meu e o presente, e a memória, o legado e o futuro, entendeu? Então, eu não condeno quem fez delação a partir de uma valoração moral, entendeu? Cada um toma a sua decisão. Eu refleti aquilo que era o meu estado de espírito naquele momento. Porque quando eu voltei para o Brasil 2 vezes e outros voltaram, não foi só eu, centenas voltaram para o Brasil para lutar, eu sabia que se eu fosse preso eu seria morto, ou se eu não fosse morto, resistir na prisão. Isso não quer dizer que, para mim, a vida não tem valor. Não quer dizer que a vida não tem valor. Quer dizer que a vida tem um sentido. Porque se você olhar a história dos revolucionários, das revoluções, por que os vietnamitas resistiram aos americanos à custa de milhões de mortos? Né? Por que os soviéticos entregaram 27 milhões de vidas humanas para resistir ao nazismo? Porque o que estava em jogo realmente era a vida. Porque é uma existência, viver
sobre a opressão e a exploração, sobre a ausência da liberdade, não é viver. Por isso, é nesse sentido que isso é uma discussão mais complexa, que eu não sei se eu estou à altura dela, entendeu? Eu estou expressando aquilo que é meu sentimento. Claro. Zé Disseu, nós estamos aqui chegando no final. Já temos eu já tenho minhas tarefas domésticas já daqui a pouco, preparar o jantar. Deixa eu só te fazer duas perguntas ligeiras aqui. Qual livro ou livros você sugeriria a quem quisesse conhecer melhor os acontecimentos de 68 ou o clima da época? Que livro te vem à cabeça sobre 68? Romance ou não ficção? Bem, vou começar pelo meu livro do Vladimir, Abaixo da Ditadura. Tem muitos livros de memória. O próprio Ricardo Azevedo escreveu um livro de memórias, né, sobre o movimento estudantil. Eu não tenho todos na memória aqui, mas existem muitos livros. O meu próprio livro que eu escrevi, o Zoemir Ventura escreveu 68, o ano que não acabou. Né? Existem muitos romances que acabam sendo um pouco retrato daquele momento. Tem filmes, documentário, Renato Tapajós fez documentário sobre a Maria Antônia, sobre a geração de 68. Tem peças de teatro que expressam isso. Certo? Eu acredito que há uma bibliografia. Eu não tenho aqui na memória agora, mas acho que há uma biografia. Certo? Há muitos que participaram das lutas que escreveram memórias. Né? Eu estou lembrando agora do Ricardo Azevedo, que eu acabei de conversar até com ele esse tempo, mas há outros que não me vêm à memória agora. Entendeu? Uhum. Mas há clássicos, né, que o caso do Zoemir Ventura ficou um pouco registrado. Depois ele voltou a escrever sobre isso de novo, sobre a geração de 68. Mas há outros que não me vêm agora à memória. Até porque eu já estou bastante cansado. Hoje é a terceira reunião, esse nome horrível de live que inventaram, né? Terceira reunião virtual que eu faço. Porque eu estava saindo de uma reunião com o PT lá do Rio Grande do Sul, dos companheiros do Avante, para entrar aqui, e na parte da manhã também fiz uma Combate nas Trevas do Gorender, muito bem lembrado. Tem o batismo de sangue do nosso Frei Beto também, entendeu? Que é bem lembrado, entendeu? Que são livros... Vamos só reforçar... O Mário Miranda acabou de publicar também um livro agora. Há muitos livros sobre a geração de 68 que não me vêm à memória agora, talvez por falha minha. E tem algumas biografias também importantes para compreender o Brasil, como a do Daniel Arão Reis sobre Luiz Carlos Prestes, que é uma biografia muito importante para quem quiser compreender esse momento. Zé Disseu, vamos só reforçar então a convocação para 26, sábado 26, 17 horas na Maria Antônia, com todas as medidas, máscara, todo mundo levar seu álcool gel, manter o distanciamento, porque a rua, inclusive, não é grande, entendeu? Vamos procurar, vai ter uma parte artística, cultural, certo? Mas o importante, não vai ser só na Maria Antônia, já vi convocações no Rio de Janeiro, já vi convocações em Recife, em Salvador, depois você até podia colocar os banners, os cartazes, né? De novo, o anglicismo, né? Os cartazes que estão surgindo aí. O Aldo Rebelo, quando você faz um anglicismo, um galicismo, ele protesta. Nós temos que preservar a última flor do laço inculta e bela, que é a nossa língua. Porque o ataque à cultura brasileira é poderoso, né? Esse é outro problema fantástico, né, que nós vamos ter que enfrentar depois dessa destruição do bolsonarismo, que é a nossa cultura. Mas o Brasil tem forças para isso, com certeza. Zé Dirceu, queria agradecer muito essa conversa, uma viagem no tempo que certamente ajudou nossos espectadores e a mim mesmo a conhecer melhor esses episódios da história brasileira e o legado da geração 68. Eu que agradeço, Breno, e um abraço a todos e todas. Um mês de luta e combate, esse mês que está entrando, julho, viu? Para fazer jus ao momento, né? E dar uma resposta à altura ao candidato a ditador, que não será, Jair Bolsonaro. Um grande abraço. Grande abraço. Encerramos assim essa edição extraordinária do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver
amanhã, quinta-feira, 24 de junho, às 11 horas, na edição do 20 Minutos Internacional. Nossa convidada será Carolina Cossi, prefeita de Montevidéu. O tema: como o Uruguai resiste à direita. A entrevista em espanhol terá legendas em português, amanhã, quinta-feira, 24 de junho, às 11 horas da manhã. Até lá, muito boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.